teu povo nesta manhã. Senhor, muito obrigado. Te louvamos e agradecemos por esse dia tão especial aqui em nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é uma bênção. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Trago um abraço carinhoso da Nova Vida do Joque. Nós também estamos lá no mês de aniversário, né? E o nosso dia foi domingo passado, dia 16. O de vocês foi dia 3, né? E eu, assim, louvo a Deus pela vida dessa igreja também. Na verdade, somos nós que fazemos aniversário, né? Você que é o aniversariante. Então, parabéns pelos seus 26 anos, tá? Não importa a sua idade biológica, né? Mas 26 anos você está aqui servindo ao Senhor, firme, e isso é maravilhoso. Ouvir o testemunho dessa irmã, 22 anos, né? Nós lá também temos membros que começaram junto conosco. A gente, antes de fundar a igreja, que foi em 2004, em 2003, nós ficamos quase um ano orando nas casas, tendo culto nos lares, né? Depois, então, é que abrimos, a igreja foi, então, aberta. A congregação, na época, né? E agora, então, já é igreja independente, graças a Deus. Estamos lá, né? Estamos caminhando com a ajuda do Senhor, como aqui também. Como as igrejas, de modo geral, de Cristo, estão sempre avançando. Isso é maravilhoso, né, irmãos? E tudo isso acontece porque grupos se unem e formam esta igreja de Cristo, né? Isso é muito bom, a gente ter esse aconchego, esse acompanhamento. Por isso a importância de estarmos, vamos dizer assim, nos membrarmos, né, numa igreja, estarmos junto com aquele grupo, porque vira a nossa família, né? Vira a nossa família. Hoje, no estado que eu estou, assim, viúva, né, com a perda do meu esposo, a minha igreja é a minha família. E eles me abraçam como tal, como pessoa integrante ali da família. É a mãe, né? É a mãe. Mas glória a Deus por isso. Você está feliz com Jesus? Muito bom. Isso é tudo na nossa vida, independente do que a gente esteja passando, né? Quando se tem 26 anos, a gente entende que já estamos mais maduros, né? A gente precisa não só ficar comendo hambúrguer, coisas assim festivas, lanchinhos, mas às vezes a gente precisa comer um angu, né? Alguém aqui gosta de angu? Carninha moída, um anguzinho com feijão, o básico, né? O do dia a dia, o básico, né? Não estou dizendo que eu trouxe essa comida sólida, não é isso, né? O Espírito Santo é que fala. Mas a gente vai estar comentando algumas coisas que nos faz avançar, crescer, e a gente precisa disso. Na nossa vida, no geral, tanto espiritual como na nossa vida secular, e eu não consigo, e eu acho que vocês também, separar a minha vida, né, o secular do espiritual. A gente acaba, junto, a gente é uma coisa só, né? Somos isso, em nome de Jesus. Então, nós vamos estar falando aí um pouco como devo recomeçar. E eu estava vendo o título ali, que é o ano de 2023, o ano de comprometimento com o Senhor, né? Lá na nossa igreja, nós colocamos 2023, ano de mudança. Todo tempo é tempo de mudança. Mas esse ano a gente estamos assim trabalhando especificamente sobre isso. E tantas coisas têm acontecido na vida da igreja, a começar na minha, né? Quando eu me assustei. Mudança já, sim, Senhor, mas amém. Então, nós vamos estar trabalhando aí 2 textos. Nós vamos primeiro ver aqui. Abra a sua Bíblia, por favor. Deixa eu pegar aqui. Só um instantinho. Esse copinho aqui é muito chatinho para abrir, né? Ai, eu vou furar. Em Isaías 43, nós vamos estar lendo aí o 18 e 19.
É muito bom estar aqui, gente, mas, ao mesmo tempo, aceleramento aqui no coração, né? A gente fica, meu Deus, que responsabilidade. Mas, como não sou eu que vou falar, é o Senhor, então, apenas eu quero ser um instrumento. Amém? Vamos lá, queridos. 43, 18 e 19. Só segura aí um pouquinho que a gente vai ler. Antes eu quero comentar algumas coisas com vocês. Eu não sei se vocês se lembram do ano de 2019. Alguém aqui se lembra? Traz isso à memória? Quando nós estávamos rompendo o 2018 para o 2019, a gente estava saindo, não sei se vocês lembram disso, a gente estava começando a querer melhorar sobre uma crise financeira muito grande que estava no país, né, vamos assim dizer. E nós, quando chegou o final do ano, todo mundo naquela expectativa, 2019 vai ser uma bênção, tudo vai mudar, a gente vai vencer, e entramos com aquele gás, né? Mas algo aconteceu, algo estava por vir, e a gente não tinha noção do que era. Quando, de repente, deu aquele boom, Covid-19. Oh, meu Deus! Cadê a nossa esperança? Como ficamos? Você lidar com uma coisa que você nem conhecia direito, você só sabia que era um vírus, e que era um vírus terrível, né? E, de fato, era e é, né, ainda, né? A gente ainda não está totalmente livre. Mas, quando isso aconteceu, a sensação que a gente teve foi que um tsunami passou vamos dizer, pelo mundo, né? Porque foi uma pandemia, algo assim tão sério, tão pesado. E isso foi arrastando tudo, para não dizer arrastando as vidas, né? Quantas pessoas partiram, quantas coisas aconteceram. Isso são lembranças, isso está na nossa memória, são coisas que, às vezes, vêm à tona, né? Mas eu não estou aqui para falar de desgraça, não. Eu estou aqui para falar de esperança, de recomeço. Nós estamos vivos, amém? Estamos de pé. E se estamos vivos, então há esperança para nós. Há momentos em que precisamos recomeçar. E aí, então, nós vamos ler aqui o nosso texto em Isaías 43, versículo 18 e 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas. E aí o texto a seguir vem uma pergunta: não percebes? Eis que faço coisas novas, não percebe? Tem a continuidade aí, mas o que a gente quer se prender é isso aqui. Né? Ele diz, não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Ou seja, o Senhor está no controle de tudo, Ele está preparando tudo. Amém, queridos? Deus nos exorta, nos incentiva, nos impulsiona nesta manhã a recomeçar. Não sei, querido, como você chegou aqui nessa manhã, mas eu quero te dizer, Deus quer que você, independente do que você esteja passando, você não fique cabisbaixo olhando para o seu problema, que você avance. Tem o Salmo 21, ou 121, que diz, eleva os meus olhos para os montes. É o 21 ou 121? 121, eu estava aqui. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quantos de nós não estamos clamando exatamente isso? De onde me virá o socorro? E aí você logo cai em si. O meu socorro vem de quem? Do Senhor! O meu socorro vem do Senhor e é de nós, queridos e queridas, se nosso socorro não viesse dele.
Louvado seja o nome do Senhor por isso. E lendo esse texto, nós vemos que ele nos impulsiona. Isso aqui ele estava se direcionando ao povo que estava cativo lá na Babilônia, doente, cabisbaixo. E o Senhor começou então a motivá-los, a botar para cima. Levanta-te, não fica preso às lembranças antigas, passadas, não considera as coisas que passaram. Olha para cá, veja que eu estou fazendo coisas novas, não percebes? E aí a gente sabe que a palavra de Deus, ela nos impulsiona, ela nos exorta, nos ensina a recomeçarmos, a caminharmos, a não pararmos. Nós precisamos, já que estamos vivos, estamos aqui, Deus tem um propósito em cada vida, amados. Então nós precisamos caminhar, amém? Precisamos estar com os nossos ouvidos bem abertos para saber o que Deus tem para nós. E aí, baseado nesse texto, né, nós podemos ver também que a Bíblia nos mostra o exemplo de várias pessoas que superação, venceram. E eu e você venceremos também. Deus está nesse, vamos dizer assim, nesse negócio. Que negócio? Na sua vida. Deus está. Olha, Deus nos ama tanto, querido, que às vezes eu fico pensando que quando tudo deu errado lá no Jardim do Éden, Deus automaticamente traçou um plano para que nós pudéssemos novamente estar com Ele. E agora, Ele antes ia lá no jardim visitar Adão, Eva e tal. Agora é o contrário, você vai a Ele. É o livre-arbítrio. Então, tudo mudou. Então, você vem a mim. Aquele que vem a mim, né? Vinde a mim, vinde a mim. É um convite. Então, nós vamos ao Senhor. Nós estamos, a gente vê assim que o próprio Deus, Ele nos chama agora. Venha, né? Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Então, isso é maravilhoso, a gente viver nessa dependência de Deus. Que coisa tremenda, queridos. Eu estava ali conversando com o pastor Renê, ele perguntando como estava. Eu falei, pastor, eu estou vivendo um dia de cada vez. Na dependência de Deus, a força que eu tenho não é minha, é do Senhor. Mas é assim que a gente vai avançando, amém? Nós não somos fortes, a nossa força vem dEle. O Senhor é a nossa força. E independente do que venhamos a passar, queridos, nós precisamos estar atentos e aprender a recomeçar. Nós precisamos isso. Você sabe que recomeçar é diferente de começar. Você entende isso? Começar é quando você fez algo, não deu certo, você desmanchou tudo e começa do início, do começo, como diz, né? Do início, e você começa aquilo tudo. Mas o recomeçar, você já começou e parou. É como se, de repente, você volta e diz, onde que eu parei? Eu vou continuar daqui. Então, nós precisamos, e constantemente na nossa vida, nós estamos recomeçando, mudando, estamos sendo transformados, estamos sendo, assim, ajustados por Deus. E isso é maravilhoso. Esse recomeço, ele pode acontecer na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, no trabalho, na vida sentimental. Às vezes, eu sei de um jovem, um casal, eles estavam prestes a casar, tudo pronto, noivo numa felicidade só. E, de repente, a noiva mudou a cabeça, endoidou o cabeçote, como diz. Chegou para ele e disse que não queria mais casar. O mundo desse rapaz caiu. Ele ficou arrasado, um servo de Deus. E foi difícil ele se levantar, mas ele se levantou. Ele recomeçou. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está casado com uma pessoa maravilhosa. A gente entende que aquela, de fato, não seria para ele, né? Porque, às vezes, na hora que a gente está passando as coisas, a gente não entende. A gente acha que estamos sofrendo e por que Deus não está vendo, o que está acontecendo. Mas, olha, querido, todas essas coisas que passam na nossa vida têm um propósito. Não é por acaso, não é por acaso. Tudo tem o propósito de Deus. Se a tua vida está nas mãos de Deus,
Se você é um servo do Senhor, se você diariamente diz, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és a minha vida, eu me entrego por inteiro a Ti. Então, queridos, nesse momento, Deus realmente te abraça, porque você é dele. Você entregou a sua vida através de Jesus, você agora é uma nova criatura. Então, nós passamos a viver de uma maneira diferente, sabendo que Deus está na direção de tudo, amém? Então, de repente, você precisa recomeçar na sua vida familiar, andar uma milha mais com o filho que está envolvido com outras coisas, com vícios, com vida errada. Você precisa andar mais uma milha, é um recomeço na sua saúde física, né? Recomeçar, então, a partir de uma perda. Como é difícil, como é difícil. Então, são tantos os motivos que a gente tem para recomeçar e deixar que Deus escreva uma nova história. É igual aquele louvor, né? Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo. Então, recomeçar é viver um novo tempo. E eu digo o seguinte, como recomeçar? Esse é o problema, né? Eu preciso recomeçar. A pergunta é, como recomeçar? Diante de tantas adversidades que a gente passa, de tantas coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No ano de 2020, meu marido, o pastor Jorge, né? Ele estava bem, não tinha problema nenhum, e, de repente, por conta dessa Covid, ele foi ceifado, né? Vamos assim dizer. Ele faleceu em menos de 24 horas, foi uma coisa assim muito rápida, e estava tudo muito no início, ninguém entendia de nada, enfim. E aí, queridos, eu fiquei numa situação, como recomeçar ali? Como recomeçar? E foi muito difícil para mim, mas eu entendi, com a ajuda do Espírito Santo, que eu precisava me levantar. Se fosse depender de mim mesma, eu ia ficar prostrada num vale de lágrimas, chorando, lamentando a minha dor. Mas eu fiquei clamando pelo Senhor e pedindo a sua paz sobre a minha vida, uma paz sobrenatural, porque a gente chega aqui no púlpito e a gente fala dessa paz, mas nós precisamos vivê-la também. E é isso que Deus quer. Eu não estou dizendo que eu sou o exemplo, né? Não. O que eu quero dizer é que cada um de nós pode viver essa paz. Porque o Senhor tem isso para nós, amém, queridos? Ele tem essa paz para nós. E aí eu comecei a clamar, Deus, eu preciso da tua paz sobrenatural para vivenciar, vencer isso tudo, recomeçar. Um tsunami tinha passado na minha vida. Eu estava, amados, assim, e ele faleceu e eu fiquei com Covid, entre a vida e a morte, eu fiquei muito mal. A irmã estava contando aqui que as pessoas iam lá ajudar, iam cuidar dela com oração, e eu lembrei, meu Deus, se eu estou aqui, é porque Deus levantou um exército de anjos orando por mim. Amados, era tanta gente orando por mim, que aquilo me fortaleceu, eu sentia assim, literalmente, sendo carregada pelo Senhor, literalmente. E aquilo foi me fortalecendo, foi me enchendo de graça, e Deus foi me levantando, e eu fui caminhando. E aí eu vi que eu precisava recomeçar, porque tinha uma igreja para cuidar, tinha coisas para fazer, porque as igrejas e os templos iam passar a ter culto presencial com distanciamento, e a igreja toda tinha que se preparar. E aí Deus me levantou e eu pude avançar. Peguei todos, o tsunami passou e você olha, só tem quase que destroços, né? Mas você pega alguma coisa e você recomeça dali. E aí Deus me deu graça e eu recomecei. Quando chegou em 2022, outro recomeço. No início do ano eu fui fazer meus exames de check-up, né? Ia fazer 2 anos que Jorge tinha falecido, e eu fui fazer meus exames, e aí o diagnóstico, assim, os resultados foram horríveis. Eu estava diabética, uma infecção renal terrível, cheia de cálculo renal,
E quando eu fiz outros exames que a minha médica tinha pedido, tinha dado nódulo na mama. Aí ela não gostou do tipo dos nódulos que estava calcificando, mandou eu fazer exames mais detalhados. Quando veio o exame mais detalhados, o próprio exame sugeria que eu fizesse uma biópsia. E aí a doutora pediu. Nesse meio tempo, eu já fui direto para um mastologista, que confirmou de fazer uma biópsia mais detalhada, ele deu mais detalhes lá, enfim, eu fiz a biópsia. Foi terrível, mas fiz. Aí veio o resultado, fui no médico, isso foi, quando veio o resultado, foi final de maio. Em junho, Jorge fazia aniversário, vamos dizer, né? Não, fazia 2 anos que tinha falecido, exatamente em junho. Aí eu fui no médico levar o resultado. Quando ele abriu, aí ele falou assim: eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Aí eu fiquei parada, assim, olhando, meu coração disparou, né? Eu falei: ah, Jesus. Mas o Senhor antes havia me preparado do que iria acontecer. Ele usou uma pessoa que eu nem conhecia. Nessa época, a gente servia um café da comunhão na rua para as pessoas, e essa irmã passou, segurou a minha mão e falou assim: Deus mandou te dizer que Ele está com você nessa enfermidade. Na época, eu não estava doente, apenas tinha descoberto que era nódulos. Quando ela falou aquilo, aí eu fiquei: nossa, deve vir chumbo grosso por aí, alguma coisa. Aí, o que aconteceu, queridos? Eu fiquei com aquela palavra, mas ela disse: Ele manda te dizer que Ele é contigo nesta enfermidade. Não temas. Ela falou. Aí eu fiquei: meu Deus. Quando o médico disse que tinha 2 notícias para me dar, eu logo lembrei, né? Aí eu fiquei parada, olhando para ele, e falou: você está com um tumor. Aí eu olhei assim, aí a irmã da igreja que tinha ido comigo, minha amiga, disse assim: é maligno, doutor? Ele falou: é maligno, é um câncer. Ai, Jesus, um câncer. Aí fiquei ali parada, olhando para ele, e os olhos, né, encheu de lágrimas e tal. Aí ele disse: está tudo bem? Aí eu olhei para ele, falei: doutor, isso não dá em poste, dá na gente, né? Ele: mas tem uma notícia boa, não é invasivo e não tem metástase. Então, vamos correr, porque a gente pode fazer essa cirurgia e, dependendo da hora lá, vamos remover tudo. E assim, então, eu corri, né, naquele momento ali. O que veio na minha cabeça: meu Deus, o que vai ser de mim? Cadê meu marido, Senhor? Quem vai cuidar de mim? Quem vai caminhar comigo? Aí eu lembrei, né? Não temas, porque eu sou contigo. E o Senhor me deu a sua paz. Depois eu saí dali numa paz, sabe, assim, que eu mesma me estranhava. Eu falei: gente, eu estou com câncer, por que eu estou assim? Eu pensava, né? Aí eu dizia: não, é a paz do Senhor, Deus está cuidando de mim. E eu não, em momento algum, eu agia como tal, eu agia minha vida normal. E aí chegou o momento de eu fazer os exames correndo, marcou a cirurgia, eu operei, tirou tudo, e o médico foi lá no quarto e disse: olha, sua cirurgia foi um sucesso. Foram extraídos, acho que 6 ou 8 linfonodos, né? E não tinha malignidade nenhuma, foi tudo removido, agora é só a gente entrar no tratamento. Aí ele me passou para o oncologista. Fiz 15 sessões de radioterapia. Foi algo assim, no início, muito tranquilo. As 2 últimas é que eu tive uma reação muito forte, né? Mas Deus me deu graça, venci e fui fazendo os exames. E eu correndo para que, quando chegasse o final do ano, porque eu levei o ano inteiro cuidando de saúde, da igreja, aquela correria, e eu queria que, no final do ano, eu tivesse uma boa notícia para dar para a igreja. E, de fato, isso aconteceu, porque até a colonoscopia que ele pediu, que exame horrível, né? Alguém aqui já fez? Gente, o exame em si não tem problema nenhum, mas a preparação, meu Deus, é muito ruim. Mas aí eu fui, fiz os exames, deu tudo ok. O médico disse: está tudo certo.
vamos agora só cuidar do tratamento e a prevenção. Então, eu estou tomando aí uma medicação, já tem 7 meses, vou tomar talvez durante 3 a 5 anos, não sei. Mas o que eu quero dizer com isso é que, novamente, eu tive que recomeçar 2 anos depois, né? Tudo emocional, por conta vamos dizer assim, foi muito traumático para mim a perda do meu esposo. E isso mexeu muito com as minhas emoções. Quer dizer, aí no final eu também fiquei livre, curada da diabetes. Diz que diabetes não cura, né? Mas eu fiquei. Parei de tomar a medicação, não sinto mais nada. E, claro, por conta disso, eu tive que recomeçar. Recomeçar em tudo. Na minha alimentação, na minha saúde, em tudo. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que sempre a gente vai estar recomeçando. Não podemos esquecer que em todo esse tempo nós temos Deus conosco. Não estamos sozinhos, queridos, não estamos. Você pode, no momento da sua aflição, não sentir o agir, o mover de Deus ali, porque você está tão aflito que você não percebe. Por isso o Senhor chama a nossa atenção aqui. Eis que faço coisas novas todo dia. Não percebes? Às vezes a gente está tão voltado para o nosso pequeno problema. Pequeno porque diante de Deus é pequeno. E não percebemos o que Ele está fazendo ao nosso redor. Queridos, vamos estar atentos, vamos confiar, vamos descansar nesse Deus. Vamos recomeçar quantas vezes for necessária, porque Deus tem propósito na nossa vida. Eu fiquei pensando, por que será que Deus levou o Jorge e me deixou? Ele talvez estivesse mais preparado do que eu. Chegou o tempo dele, Deus me deixou, porque Ele tem propósitos comigo. Eu entendi isso. E aí eu entendi que quando as adversidades, esses de repente da vida vêm sobre nós temos que estar atentos ao que Deus quer para a nossa vida. Porque, amados, isso não vem para nos matar, pelo contrário, é para nos preparar, nos fazer crescer, amadurecer, avançar no reino de Deus. Você precisa estar forte. Você precisa estar preparado, e quem prepara é Deus, é o Espírito Santo que habita em você. Ele que te prepara, te fortalece, te faz caminhar, Ele te consola, te conforta, Ele é o teu amigo. Aleluias. Ai de nós se não fosse o Senhor. E aí, diante desse texto, a gente vai estar sempre voltando nele, mas isso nos remete lá para Filipenses 3, Filipenses 3, porque nós vemos uma pessoa que passou por isso, no sentido de recomeçar, e ele aprendeu, é um especialista em recomeçar. Abra aí a sua Bíblia, então, em Filipenses 3. Eita, peguei o fechado. Aleluia, Senhor. Vamos lá, todos acharam? Amém? Está lá escrito, né? Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos parar por aqui, depois a gente vai continuando. Olha que tremendo. E aí nós podemos ver que nesse texto, querido, nós temos aqui alguns ensinamentos, algumas lições para nós aprendermos a prosseguir, aprendermos a recomeçar. Como recomeçar? E Paulo aqui vai nos dando assim as diretrizes, né? A primeira lição que nós vemos aqui é enfrentar a realidade.
Não fugir, porque às vezes a gente prefere não avançar. Preferimos ficar no cantinho. Não, me deixa quieta aqui, eu estou bem aqui onde eu estou. Mas não é isso que Deus quer para você e nem para mim. Deus quer que avancemos, que não olhemos para trás, que nós possamos prosseguir. E isso gera em nós um posicionamento, queridos e queridas. Diariamente nós precisamos nos posicionar diante de Deus, diante das situações que vêm para nos afastar da presença do Senhor. Precisamos nos posicionar, ficar de pé, porque é de pé, olhando para você, que Deus quer falar com você. É de pé que o nosso Deus fala conosco. Então, nós vemos aí que é enfrentar a realidade. Quem sabe você, nessa manhã, está passando por alguma coisa, enfrentando algum problema, onde você precisa focar nele e encará-lo, vamos assim dizer, né? Fazer igual Davi foi na direção do Golias. Tu vens contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí a gente tem que se levantar contra tudo isso que vem contra nós. Em nome de Jesus. Então nós precisamos nos posicionar e enfrentar. Essa é a primeira lição. Não podemos fugir, mascarar, dizer que está tudo bem, quando na verdade não está. Porque isso acaba nós mesmos nos sabotando, né? Você precisa, na verdade, declarar: não, eu estou com problema X, mas eu preciso enfrentar em nome de Jesus. Eu vou chegar lá. Então, quem sabe, a sua realidade, como eu já mencionei aqui, pode ser algo no lar que você esteja passando, na vizinhança, no trabalho, na sua vida, no seu interior, suas lutas. Porque a gente trava lutas conosco mesmo. Então, a gente precisa enfrentar e avançar. Precisamos avançar. Deus sabe exatamente aonde nós precisamos de forças, aonde nós precisamos da poderosa mão de Deus, e Ele está com a sua mão sempre estendida para nós, amém, queridos? Nós sabemos disso, então nós precisamos nos levantar e recomeçar, quer seja na área da saúde, quer seja na área emocional, quer seja na área do trabalho. Quantas pessoas nessa pandemia perdeu o emprego? Quantas pessoas, quantos empresários fecharam? Eu conheço um rapaz que estava no auge, que de repente agora, ele perdeu tudo, tudo. Igual Jó, perdeu tudo. Mas ele está lá firme no Senhor. Claro que tem momentos que ele vai lá embaixo, porque é perda. É luto que você passa. A pessoa trabalhou uma vida inteira com a família, os filhos cresceram, se envolveram e todo mundo ficou, vamos dizer assim, participando, trabalharam na própria empresa da família e, de repente, não tem nada. Sumiu tudo. Como assim? Não é fácil não, queridos. É difícil. Você se levantar no meio dessa tempestade, procurar o que sobrou e recomeçar. Mas eu quero dizer uma coisa, que o nosso grande eu sou, Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós precisamos entender, queridos, que servimos um Deus que governa todo esse universo. Deus continua sentado no seu grande e sublime trono. E Ele vê tudo, Ele vê tudo. Ele vê tudo, nada foge, nada é surpresa para Deus. Ele continua reinando. Sua vida está nas mãos de Deus? Então descansa o teu coração. Querido, nós precisamos aprender a ter paz dentro de nós. Esse irmão na fé que está passando por essa situação, ele precisa ter essa paz, porque senão, no seu estado natural, você enlouquece, você faz coisas que não dá.
Por isso, nós precisamos da intervenção divina nesse momento, né? Nós temos que recomeçar e precisamos enfrentar o nosso problema. Voltando ainda um pouquinho no meu testemunho, no ano de 2020, quando chegou no final, era o meu primeiro Natal. O luto fecha num ciclo de um ano, né? Então, é primeiro tudo. Primeiro aniversário, teve o primeiro aniversário meu, primeiro aniversário de ordenação, nosso aniversário de casamento, que seria 40 anos, em dezembro. Aí veio o Natal. Eu falei, não posso ficar sozinha, eu acho que eu não vou suportar. Aí combinei com uma amiga minha, a pastora Alice, que foi um anjo que Deus colocou no meu caminho e avançou junto comigo. E combinei com meu sobrinho para ir para lá, estava tudo certo de ir. 2 dias antes, eles foram contagiados com a Covid. Aí eu, ai, Jesus. Aí fiquei naquela angústia, naquela coisa, falei, não sei o que fazer, deixa Deus agir. Preparei a mensagem, fui para a igreja, nós tivemos nosso culto de Natal e tal, eu moro em cima da igreja, né? Foi todo mundo embora, ficou tudo vazio, entrei, fechei minha porta e ali começou o meu problema. Eu tive que enfrentar a minha dor, a minha solidão. Eu tive que enfrentar a minha angústia, sozinha. Gente, dentro de casa, eu não chorava, eu urrava. Já viu alguém urrando? Pois é. Eu fiquei assim e aquilo eu fui chorando, fui gritando, fechei a casa toda para ninguém me ouvir, e ali gritando e clamando por Deus, e aquilo foi assim como se saindo de dentro de mim, e eu fui sendo inundada pela paz do Senhor. Foi algo assim tão sobrenatural, que depois de horas a fio eu chorar, estar na presença de Deus, eu fui dormir e dormi. Acordei no dia seguinte, aliviada assim. Claro, a dor estava ali, não, a dor está aqui. A solidão, né, o vazio, tudo está aqui. Só que Deus está me ensinando a lidar com tudo isso. Isso tudo, esse pacote, não é a minha vida. Isso está preso aqui, nas lembranças. Mas o Senhor me alerta exatamente com relação a isso, de não ficar presa às lembranças. E nem considerar as coisas antigas, porque a nossa tendência natural é ficar lembrando tudo. O dia que conheceu, o namoro, o noivado, o casamento, o dia a dia, a vida, aquilo tudo, e você fica ali naquele saudosismo. E não podemos, a gente tem que avançar. Nós precisamos recomeçar, e é isso que o Senhor está falando aqui em Isaías 43. Recomece, não fique preso. E isso nos remete para o segundo passo, que eu prossigo, né? Eu escolho prosseguir. É o versículo 13, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, a perfeição, né? Que ele fala, mas uma coisa eu faço. Aqui, uma coisa eu faço. Então, ele primeiramente encarou o problema e se posicionou. Agora, ele toma uma atitude. Ele decide, ele quer deixar as coisas para trás. Uma coisa eu faço. Então, nós vemos aí que tudo isso depende de nós, né? Você que decide o que você vai fazer diante da situação. Você vai ficar se vitimizando ou você vai se levantar e aproveitar aquilo ali para glorificar o nome do Senhor? Vocês sabem, com 3 dias, era uma dor tão grande, um buraco tão grande dentro de mim, e eu não conseguia chorar. E naquele 3º dia, eu consegui descer da minha cama, me ajoelhar e clamar a Deus. Deus, eu não aguento mais essa dor, esse buraco dentro de mim. Falei, Senhor, eu não creio num Deus masoquista que gosta de ver seus filhos sofrendo. Eu sei que o Senhor é um Deus de amor. Sei também que o Senhor também é fogo consumidor. Mas a situação aqui é de amor. Senhor, tem misericórdia de mim. Se não for para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, arranca isso de mim.
E aí, naquele momento, foi como eu falei, eu fui tomada da paz do Senhor. E Deus começou a me ensinar, então, a lidar com essa dor. É diferente. Por isso, querido, se você está passando por alguma situação, seja de que forma for, lembre-se de que esse Deus criador, soberano, sustentador está com você. A mão dele não está encolhida para que não possa te salvar, te abençoar. Não está. E isso é maravilhoso, a gente saber que temos esse Deus. Quando Paulo se posiciona, quando ele decide, eu quero, isso é estratégico, irmãos. Nós precisamos nos posicionar e decidir o que nós queremos. Amém, igreja? Nós precisamos, não vamos olhar para trás. O versículo diz, né, que nós não devemos esquecer das lembranças, não considerar as coisas antigas, não olhe para trás, não faça como a mulher de Ló, que Deus mandou os anjos falar, olha, saem rápido dessa cidade e não olhem para trás, ninguém. Quem olhou para trás? A mulher de Ló. E o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Alguém aqui quer virar uma estátua de sal? Então, não olhe para trás. Não fique preso às lembranças, querido. Não fique. Vamos avançar. Os anjos alertaram Ló e a sua família. Mas ela, o que será que levou a olhar para trás? O que será que nos leva a ficar presa às lembranças antigas? Nós precisamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Se ficarmos presos às lembranças, nós vamos ficar no passado. Tem gente que está preso às coisas que aconteceram ainda na sua infância. Coisas boas e coisas ruins. As lembranças, queridos, servem para nos impulsionar, mas não permita que elas te possuam, que você fique preso a elas. Não. O saudosismo, né? Ah, naquela época, né? Quanto tempo, coisa boa que aconteceu. Passou, amados, passou. Você vive hoje em uma outra época, por isso o Senhor diz, eis que faço coisas novas. Ei, olha para cá, eu estou fazendo coisas novas na tua vida. Não percebes? Você está percebendo que Deus está fazendo algo? Talvez você diga, eu não estou sentindo. Não estou sentindo nada, né? Eu não estou sentindo. Não é também baseado no que você sente. É baseado na palavra. Se a palavra de Deus diz que está fazendo, é porque Ele está. Você pode não estar sentindo, mas Ele está. E, na verdade, está acontecendo. É porque você está tão voltado, olhando para o seu umbigo, para o seu problema, que você não está vendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E a gente precisa se levantar a cabeça, olhar para o problema de frente e ver as maravilhas que Deus está fazendo. Nós precisamos, queridos, ver o que Deus está fazendo ao nosso redor. Lembra quando o povo saiu do Egito? Quando Deus os libertou, foram para o deserto? E lá eles tinham a água, eles tinham o pão, eles tinham a carne, mas eles começaram a trazer à memória o quê? As lembranças dos pepinos, das cebolas, dos melões, ficaram saudosos com a comida do Egito. A mente deles estavam ali, mas a mente deles estavam lá. Tem gente hoje que é cristão, que está caminhando, mas a sua mente está presa lá no passado. Às vezes, por uma situação que ela viveu, um trauma, não perdoou. E aí paralisou, deixou de frutificar. Não floresce. E está naquela mesmice, dia após dia. Meus amados, minhas amadas, vamos esquecer. Vamos avançar. Vamos avançar. Isso nos remete a gente saber que temos um Deus que, além de cuidar de nós, Ele torce por nós e Ele quer que nós vençamos. Nós precisamos vencer, amém? E isso porque não é assim, como que eu vou dizer? Não é porque você fica, não, eu vou vencer. Não, você vai vencer
porque Deus torce por você. Ele está ao seu lado, o grande eu sou. Moisés, quando viu aquela sarça se consumindo, quando Deus falou com ele, ele ficou, mas quem sou eu? Eu sou um pobre coitado, só faltou dizer isso, né? Não falo, sou gago. Ele ficou botando um monte de defeito. Mas o Senhor se apresentou a ele como grande eu sou. Ele conheceu esse grande eu sou, e era desse grande eu sou que ele ia falar lá no Egito para o faraó. Então, queridos, nós precisamos conhecer mais a Deus. Precisamos estar mais firme. Veja que no deserto eles tinham o pão, eles tinham a água, eles tinham as suas roupas, não envelheciam, os seus sapatos, né? Deus abriu o mar para eles passarem. Olha quanta coisa, quanta maravilha. E ainda assim, eles estavam presos lá no passado. No deserto não tinha shopping, não tinha açougue, né? E, no entanto, não tinha a Enel, mas de noite eles tinham claridade. De manhã, durante o dia, eles tinham a proteção da nuvem, que protegia eles daquele calor terrível. Eles tinham tudo o que precisavam, mas não enxergavam o que Deus tinha feito na vida deles. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos entender que as lutas vêm, acontecem, mas que nós não estamos sozinhos. Amém, queridos? Nós precisamos nos libertar dessas lembranças que nos aprisionam lá no passado. Nós precisamos avançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É o 3, vamos lá. E aí continua aqui, ó. Avançando para as que diante de mim estão. Isso nos remete para a terceira. Eu treino a minha fé. Eu preciso avançar. Mas para eu avançar, eu preciso que a minha fé esteja em dia. Eu preciso crer. Essa é a parte assim principal. Eu preciso crer. Isso exige fé, de você avançar. Em quem você tem crido? Em quem você tem colocado a sua confiança? O que está lhe atrapalhando de avançar, queridos? O que está te atrapalhando? Nós precisamos estar atentos. O nosso Deus, Ele diz, eis que faço coisas novas. Então nós precisamos olhar para o novo de Deus, nós precisamos viver o novo de Deus. Se você não estiver atento, você não vive esse novo. Não é fácil recomeçar, como eu já disse, mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Amém, querido? Nós podemos, nós estamos aí no ano de 2023, apenas 4 meses, ainda tem um ano aí pela frente. Nós precisamos sonhar, planejar, nós precisamos realmente treinar a nossa fé na confiança em Deus. Mas para fazer isso existe um tripé, para que a nossa fé também esteja ali estruturada. Nós precisamos orar, jejuar e ler a palavra. Ter intimidade com Deus. Fazer com que os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos estejam na presença de Deus. Sem isso, amada, eles não serão realizados. Você pode até realizar na força do seu braço, mas o melhor é a gente realizar na força do braço do Senhor. Porque vem de uma maneira diferente. Amém? Vem de uma maneira diferente. Nós precisamos continuar recomeçando, não estar preso a nada que nos impede. As coisas ruins já passaram, né? Eis que tudo se fez novo, diz a palavra de Deus. Eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Então, queridos, eu vou avançar, eu não vou parar e Deus está comigo. As coisas velhas já passaram. A nossa fé, ela precisa estar baseada nesse tripé que eu falei, da oração, do jejum e da palavra. A nossa confiança em Deus.
Isso precisa acontecer. Nós precisamos entender que a fé não é baseado no que eu vejo, o que está diante do meu nariz. Isso não é fé, isso já está pronto ali. A fé é como está lá em Hebreus 11, 1, né? Alguém se lembra? A fé é a certeza de quê? De coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Então, isso é fé. Você precisa recomeçar. Você talvez não esteja vendo como vai ser feito isso. Mas você vai fazer porque Deus está com você. A sua fé precisa ser renovada a cada dia. Você precisa fazer essa manutenção da sua fé. Não permitir que o inimigo venha colocar coisas na sua cabeça para te afastar do propósito que Deus tem para a tua vida. Deus tem esse propósito. Então, nós vamos estar atentos, amados. Abra os seus olhos espirituais. Memorize esses 2 versículos em casa, que você não vai estar preso ao passado, nem vai estar vivendo no presente com coisas do passado. Já passou, já passou. Eis que se fez novo. Você sabia que todo dia Deus faz coisas novas na sua vida? Às vezes você acorda, né? Ai, todo dia a mesma coisa, que chato. Não é não, querido, é porque você não está vendo pela ótica de Deus. Nós precisamos ver pela ótica do Senhor, estarmos atentos, né? 2 Coríntios 5:7 diz, visto que andamos por fé e não por vista, não pelo que vimos, né? Então, aí vem o agir de Deus. Lá em Isaías 43:13 diz o seguinte, agindo Deus, quem impedirá? Então, essa é a questão, é crer. É crer que Deus vai agir. E Deus agindo, queridos, não há quem impeça. Então, não vamos ficar vivendo vitórias antigas. Deus tem vitórias novas para te dar. Deus tem coisas novas para fazer na minha vida. Eu estou vivendo o novo de Deus. Eu estou vivendo o novo de Deus. E eu acredito que você também. O ano de 2023 está sendo de mudanças lá na nossa igreja. E a gente está vendo isso no geral. Na vida da igreja, nas coisas ao nosso redor, na família. Deus está movendo as águas e coisas estão acontecendo. Mudanças estão sendo feitas. E Deus quer fazer isso na sua vida também. Amém, queridos? Deus quer, eu creio. Agora, a gente tem aí o 4º passo. Dependendo, primeiro, vamos recapitular um pouquinho? O primeiro é eu enfrentar a realidade, o meu problema. Então, eu me posiciono diante de Deus. O segundo é eu decido, eu escolho prosseguir. Né? Eu decido e eu quero, foi o que Paulo fez, né? Eu avanço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu prossigo para o alvo. E aí o terceiro fala que eu tenho que treinar a minha fé. Para que tudo isso aconteça, eu tenho que crer. A minha fé tem que estar caminhando junto comigo e eu não posso permitir que nada venha abalá-la. Né? E aí, então, nós vamos aqui para o 4º, eu preciso correr... Para o 4º item, eu dependo da intervenção divina. Aleluias. Paulo tinha um alvo. Você tem um alvo? Na sua vida secular, ou melhor, no seu dia a dia, você tem um alvo? Na sua vida espiritual, qual é o seu alvo? Paulo tinha um alvo. Precisamos focar no nosso alvo. Precisamos entender que ele fala aqui, lá no versículo 20, vamos aqui, virou a página aqui, lá no versículo 20, olha o alvo de Paulo, pois a nossa pátria não está nos céus, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Então esse é o nosso alvo espiritual. É a gente saber que um dia nós vamos estar face a face com o Senhor.
Nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus para que mantenha viva dentro de nós essa esperança. Qual a esperança? De que eu sou herdeiro dos céus, por conta do que Jesus Cristo fez. Queridos, como é importante a gente estar com a nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos, isso é questão de sobrevivência. Você, para sobreviver espiritualmente, você precisa estar na presença de Deus. Precisamos buscar o Senhor. Você tem o seu momento de devocional? Você escolhe um tempo para você ficar com Deus? Porque a nossa vida é tão corrida, a gente coloca tanta coisa na frente, que quando chega de noite, a gente vai orar, você senta ou se ajoelha. Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, pelo que eu fiz, pela força que o Senhor me deu. Aí, dorme. Aí, de repente, acorda. Ai, Senhor, perdão, eu cochilei. Mas o Senhor sabe todas as coisas, me dá um bom sono, uma boa noite e tal, e vai dormir. E assim fica. Aí o Senhor, puxa, eu queria tanto conversar com ele. É igual casamento, né? A esposa espera o marido para conversar de noite, como diz o pastor Cláudio, né? E aí ele está morto de cansado, e ela começa a falar, quando olha para o lado, ele já dormiu. E aí ela, bom, fazer o quê, né? Então, queridos, nós precisamos estar realmente ligados com esse Deus maravilhoso, esse Deus eterno que está preparando a nossa mansão. Eu lembro, tem em João 14, 26, Jesus estava falando aos seus discípulos tudo o que ia acontecer, das coisas que ele ia enfrentar, e que eles precisavam estar atentos. E eu acho que, de repente, o Senhor percebeu que eles deviam estar questionando, mas é tanta coisa, eu vou acabar esquecendo alguma coisa. Aí o Senhor fala nesse versículo, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Por isso a importância de você ler a palavra. Como é que você vai lembrar aquilo que não está aqui, né? Para você lembrar, você tem que encher de informação. É igual um HD de computador, igual o seu celular, você tem que botar lá aplicativos, coisas, para poder ele ser funcional para você. Então, nós precisamos, querido, nos abastecer da presença do Espírito Santo. Ele habita em nós, mas nós não podemos esquecer e deixar ele lá num cantinho, sentado, esperando a sua boa vontade de querer falar com ele. Não! Faça isso sempre, diariamente, em todo tempo. Em todo tempo. Busque o Senhor e o seu poder em todo tempo. Nós precisamos fazer isso, amém? Então, nós precisamos, lá em Lamentações 3, o Jeremias fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, por que eu preciso da intervenção divina? Eu preciso do Espírito Santo de Deus para me encher da presença dEle, para me fazer caminhar, para eu poder avançar, recomeçar, saber que Ele é esse guia que me sustenta, que me faz ser renovada na presença dEle, né? Porque quando a gente o busca, quando a gente está ali, a gente pede, Espírito Santo querido, venha me restaurar, venha me renovar, venha me encher da Tua graça, da Tua presença, leva as minhas aflições. E aí a gente vê que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus também disse para os seus discípulos, lá em João, acho que é 16, 33, no mundo, não, estas coisas vos digo, ele estava falando do que iria acontecer. Aí ele diz, essas coisas vos digo para que tenham paz em mim. Ou seja, todas as lutas, isso se estende até nós hoje, né? O Senhor continua falando ao nosso coração. E aí é como se ele escolhesse, Jaísa, essas coisas eu te digo, de tudo que você vai passar, não é para você ficar desesperada, pensando no que você vai fazer. Não, é para que você busque paz em mim. Busca paz em mim.
Eu sei que você vai passar, no mundo você vai passar. A Bíblia diz, no mundo passeis por aflições. Não diz que um dia, qualquer hora dessa, quando bem der, você vai passar lá de vez em quando. Não, você vai passar. Isso aí não tem como. Só que nós temos da parte do Senhor conselhos. A palavra de Deus o tempo todo. O que Ele está fazendo aqui em Jeremias 43, 18, 19? Nos aconselhando, nos dando dica como vencer, como recomeçar, como avançar. E foi isso que Paulo aprendeu. Ele viveu isso na vida dele e ele aplicou. Ele se posicionou diante de Deus, ele escolheu e ele disse uma coisa: eu faço, esquecendo-me das que estão diante de mim. Ou seja, ele olha para o que Deus está fazendo de novo e ele diz, eu avanço, né? Eu avanço. Ele fala aqui, ó, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, Deus abraçou essa ideia, vamos assim dizer, né? De você estar com Ele. Ele é o alvo. Ele é o alvo. E nós precisamos, amados, estender. Nós precisamos avançar. Nós vamos concluir vendo o seguinte, que o Espírito Santo, nosso amigo, Ele nos conduzirá. Você vence e Ele diz que você deve ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu. Então, queridos, nós precisamos entender que todas as nossas lutas já foram vencidas pelo Senhor. Apenas nós vamos passar para amadurecermos, crescermos, como eu já falei, né? E estarmos na presença do Senhor e vamos avançar. Então, todas as coisas nós entendemos que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. E aí eu pergunto a você, nessa vida, eu posso passar por lutas? Posso. Eu posso passar por aflições, tribulações, recomeço? Posso. Posso ter um diagnóstico de câncer ou de qualquer uma outra enfermidade? Posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, por quê? Porque Ele me garante que nisso tudo eu serei mais que vencedora. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos mais que vencedores. Nós precisamos nos apropriar disso, tomar posse. Nós precisamos nos levantar. E aí eu concluo ainda dizendo o seguinte, eu posso ser abençoada? Posso. Eu posso viver o sobrenatural de Deus? Posso. Posso viver os céus aqui na terra? Posso. Todas as coisas eu posso no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um dono. Você tem um dono? O meu dono é Jesus. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor procurando um espaço, uma brecha para entrar e nos tragar. Mas o Senhor, olha que espetáculo. Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Bota o dedo, ó, ao meu respeito. Diz, Deus dá ordem ao meu respeito. Talvez você se ache indigno. Quem sou eu para que Deus se preocupe, se incomode comigo? Você é um servo do Senhor. Você é chamado, escolhido. Judas fala isso. Você é chamado, escolhido, é amado pelo Pai e guardado por Jesus Cristo. Então, queridos, nós somos do Senhor. Que morremos, que vivamos, como diz Paulo, somos do Senhor. Igreja, eu tenho algo a dizer a vocês. Você está pronta a recomeçar? Há muitas coisas ainda pela frente para a gente fazer. Até o Senhor vir ou nós irmos ao encontro dEle, muitas coisas ainda tem para acontecer. E o que eu digo nesta manhã, para esta igreja que está fazendo 26 anos, que venha o 27º, que venha quantos forem necessários,
mas que o Espírito de Deus esteja aqui em cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus venha renovar, restaurar, avivar, levantar cada um. Oh, louvado seja o teu nome. Vamos ficar de pé, queridos. Eu tenho um Deus que não vai deixar que as lutas venham me matar. Não vai. Em nome de Jesus. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu enfrento o problema, eu escolho prosseguir, eu treino a minha fé, eu dependo da intervenção do Senhor, dependo do Espírito Santo para me ajudar a manter viva essa esperança de que um dia eu vou estar face a face com o meu Senhor. Nada nos deterá, nada pode deter você. É você que decide, querido, é você. Como será a sua vida espiritual? É você e Deus. Você vai dizer como você quer. Deus te chama. Ele quer te ver de pé. Elias estava lá dentro de uma caverna, deprimido.